Arakawa Under the Bridge 1, a 37ª HQ que eu tô lendo nesse meu projeto de ler uma HQ por dia e fazer os vídeos comentando como foi a leitura. E, por sinal, se você tiver curiosidade em saber como eu tô, as leituras que eu tô fazendo, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Esse aqui foi um mangá que eu comprei, é um mangá publicado pela Panini, e eu comprei ele porque eu dei uma folheada rápida numa edição que eu vi. Achei interessante a proposta, meio maluca, de um mangá de humor. Achei que poderia ter saído disso alguma coisa interessante. Eu estava numa época de que eu queria voltar a ler alguns mangás que fossem diferentes do estilo de mangá, daquele shonen, battle shonen padrão, estilo Naruto, Bleach, que eu já não vou nem um pouco com a cara, e resolvi comprar ele porque ele parecia trazer uma ideia bem diferente do que eu já tinha lido em mangá e qualquer outro tipo de revista. E eu comprei os 15 volumes dele, que vai de 1 a 15, e comecei a ler, e eu não me decepcionei com esse primeiro volume aqui. É um mangá, como eu falei, de comédia, em que ele mostra o personagem Kou Ishinomiya, que é um jovem um jovem que herdou é o herdeiro de uma empresa, de uma super empresa japonesa que é respeitada no mundo inteiro, temida no mundo inteiro, que é a empresa da família Shinomiya. E para ser o herdeiro perfeito dessa grande multinacional, o pai dele ensinou ele uma coisa básica da família Shinomiya, que é nunca dever nada a ninguém. E isso é levado tão a sério, né, levado tão a sério e tão exagerado, que quando o personagem Koichinomiya tinha 3 anos, o pai dele chegou para ele num carrinho de bebê, vestido de bebê, e falou: "Filho, agora você vai me pagar a dívida que você contraiu durante os seus primeiros anos. Venha logo me dar minha madeira antes que eu comece a chorar. Estou farto desse chocalho. Traga-me outro brinquedo." E aí, com 3 anos, o Koichinomiya teve que cuidar do pai dele como se fosse bebê para pagar as dívidas que ele contraiu meramente por ter nascido. Mas isso não é mostrado na HQ, é só um flashback bem rapidinho de um quadrinho, porque não é o foco da obra. A obra em si acontece o seguinte: o Koichinomiya, ele tem essa questão da dívida dele, que ele não pode, na verdade, que ele não pode contrair dívidas. No entanto, quando ele está na ponte, numa das pontes do rio Arakawa, que eu posso estar enganado, mas eu creio que seja na cidade de Tóquio, ele acaba caindo no rio por causa de uma besteira. Ele acaba caindo no rio e quase se afogando. E nisso ele é salvo por uma garota loira que ele não conhece, que ele tinha visto pescando por lá até. E nisso dele ter sido salvo, ele contrai uma dívida escrotíssima com ela, porque, como ele mesmo diz, porra, toda vez que eu for comer um bolo e for um bolo gostoso, vai ser por causa que essa garota me salvou. Toda vez que eu tiver sucesso nos negócios, vai ser porque essa garota me salvou. Aí eu, porra, eu tenho que pagar essa dívida, eu tenho que pagar essa dívida. E aí ele chega e fala pra ele percebe que ela mora em uma casa, meio que uma casa improvisada no meio do rio, no caso que ela é meio que indigente, né, mora embaixo da ponte, literalmente, como falaremos aqui no Brasil. E ele fala: vou propor para ela, comprar uma casa para ela, eu consegui uns 8 milhões de índios nos últimos negócios, então não vai ter problema. Aí ele fala: não sei o que, posso comprar uma casa para você sair dessa vida e coisa e tal. Aí ela: não quero não. Aí ele: caralho, e agora o que eu faço? E ele começa a ter uma crise de asma e não conseguir respirar, porque ele fala que é uma doença que a família Shinomiya tem, e que quando ele tem uma dívida que não consegue pagar, ele fica com esse asma e tem que de algum jeito pagar a dívida. Aí a garota: mas eu não quero nada não. Aí ele: mas não sei o que, começa a ter aquela crise de asma, e aí ela fala: tá bom, então tem uma coisa que você pode fazer pra mim. Aí ele: o que é? Você vai ter que me ensinar o que é amor. Aí, tipo, o que ensinar o que é amor? Aí ele: tá bom, é uma coisa que você me pediu, você salvou a minha vida, e é isso que eu farei para pagar a minha dívida. Mas então eu vou lá em casa, amanhã eu vou estar de volta aqui, e aí a gente vai ver direito como vai ser isso. Aí lá: não, não, não. Na verdade, ela não fala desse jeito, eu que tô lembrando das coisas, eu tô falando assim. Na verdade, essa personagem, ela é bastante distante, e sempre ela é apresentada com um olhar vazio. Ela tem expressões, ela se diverte, ela ri e coisa e tal, mas ela sempre tá assim, como se fosse uma imagem de melancolia, como se ela não conseguisse se relacionar com as pessoas e com o mundo. Inclusive, ela logo se apresenta como sendo venusiana, que é nativa de Vênus, e que, portanto, não entende, não consegue entender as necessidades dos terráqueos, como o Kou Ishinomiya.
E ele logo, porra, essa mulher é completamente maluca. E de certa forma ela é meio doidinha, mas eu acredito que isso seja uma espécie de metáfora, não exatamente uma metáfora, mas uma condição que a própria personagem se autoimpôs por não conseguir se relacionar com as pessoas em geral. Então, assim, ela se considera de outro planeta e não conseguindo entender os terráqueos. E nisso, ela fala que. É como eu estava dizendo, o cara disse que ia voltar, o Koichi não ia, disse que vai voltar no dia seguinte. Ela fala: não, não, porque eu vou acabar me esquecendo de você. E para. Se você vai ser meu namorado, vai me ensinar o que é amor, não posso esquecer de você. Aí, então, acaba que ele tem que morar com ela debaixo da ponte. E acaba sendo assim que começa a história propriamente dita, porque ele começa a fazer parte dessa sociedade que mora embaixo da ponte, cheia de personagens pitorescos e personagens de geral estranhos pra caralho, cada um com suas próprias fantasias, manias e loucuras. O Koichinomiya é colocado como o bastião da racionalidade e da mentalidade de um japonês urbano, mas ele tem essa neura também dele da questão da dívida da família, que acaba fazendo com que ele seja tão doido quanto qualquer um daqueles moradores debaixo da ponte. E, na verdade, talvez queira dizer que ele, é, o lugar dele é dentro, junto daqueles personagens mesmo. Personagens, inclusive, que eu vou explicar. É, logo quando ele decide que vai ter que morar embaixo da ponte para pagar a dívida dele com a Nino, ela diz, que a personagem se chama Nino, ela fala com ele, olha, eu então vou ter que lhe apresentar ao prefeito. Aí o prefeito, que coisa é essa? Quem cuida das pessoas aqui que moram embaixo da ponte. Aí ele leva ela lá. Aí começa a mexer na água. Aí ele, achando assim que ela é meio maluquinha, e diz: não, acho que você não vai conseguir chamar ele mexendo no meio da água. Só que ele aparece, ela vai mexendo no meio da água e aparece uma figura em meio aos, acho que são juncos, umas plantinhas que tem no rio. Aparece assim sua cabeça, aí ela fala: olha, cuidado que não fale sobre a pele dele não, porque ele não gosta. E como assim a pele dele? Ele tem uma pele diferente, ele é estrangeiro? Ela, bom, disseram que ele veio de outro lugar lá. Aí, apesar de eu ser rico, bem sucedido, super inteligente, muito bonito, eu sei que eu não posso ter preconceito com ninguém por causa de pele, por ser estrangeiro, nada do tipo. Mas aí quando o prefeito aparece, ele, mas que porra é essa? Ele é verde? Aí o prefeito se invoca, ela, você falou que não ia falar da pele dele, mas ele nem parece humano. Aí o prefeito fala, você percebeu, na verdade eu sou um kappa, que é um ser mitológico japonês, verde, que parece com casco de tartaruga, e que ele mora perto dos rios, porque tem sempre estar hidratado. Aí o cara, nossa, eu nunca conheci um kappa, que legal isso, conhecer você e coisa e tal. Aí ele, minha raça está extinta, e nós somos poucos hoje em dia, mas ele faz uma coisa, se você vê outro da minha raça, tente não parecer surpreso, porque isso dói um pouco na gente, por ser diferente, coisa e tal. Aí o cara se vira, esse capa se vira, o prefeito, e o Koichi no Miya vê o pescoço e o zíper da fantasia. E aí ele diz, cara, eu tô vendo o zíper da tua fantasia e teu pescoço também. Aí ele, como assim? É porque isso é coisa dos capas, todos nós temos isso. E, basicamente, o prefeito, ele é um cara vestido de capa, com uma fantasia de capa, olha ele aqui, junto com outros personagens bizarros que aparecem no desenho, no mangá. É, ele é um cara vestido de capa e que fica aparente que ele está vestindo uma fantasia, mas ele nunca deixa de dizer que ele é um capa. E ele chega para o Koichi no Mi e diz, bom, você vai morar aqui embaixo da ponte, né? Então você vai ter que receber um nome, porque todo mundo que chega lá recebe um nome novo por parte do prefeito. E o prefeito dá para o protagonista o nome de Recruta, ou Rick, para abreviar, que passa a ser o nome dele nessa nova sociedade. E o personagem vai então, aos poucos, entendendo que é morar debaixo da ponte, tanto complicações práticas, como onde ele vai deitar, o frio e coisa e tal, embora isso não seja exatamente o foco, mas mais importante, vai conhecendo as personalidades e personagens estranhos que vivem naquela sociedade onde todo mundo parece ter alguma espécie de maluquice. Ele conhece o Estrela, que é um sujeito que ele diz que é uma estrela e veste uma máscara de estrela. Ele conhece o Branquelo, que é um cara que ele acredita que se ele não andar por linhas brancas, a esposa dele vai se transformar numa galinha Cornish branca. E que é um grande problema, porque por causa disso ele saiu do norte do Japão, lá de Hokkaido, que eu inclusive acho que é uma ilha separada de Kanto,
e não consegue voltar por causa que ele só pode seguir linhas brancas. Ele tem uma maquinazinha que vai soltando cal para fazer novas linhas brancas para ele. Tem também, além do prefeito Kappa, tem Sister, que é aqui, que é um... Ele, a impressão que me passa é como se ele fosse um mercenário russo, ele inclusive tem uma cicatriz, que se veste de freira e cuida da igreja de debaixo da ponte, fazendo missas aos sábados e aos domingos, uma porra dessa. E ele também é viciado em armas e parece um personagem de comédia saído de Black Lagoon, o mangá Black Lagoon lá que tem os mercenários e tiroteio pra tudo quanto é lado. Além dos Irmãos de Ferro, que são duas crianças que vestem uma máscara de ferro porque acreditam que têm poderes psíquicos e que se tirarem a máscara vão acabar sendo perseguidas pelo laboratório que fica caçando eles. Além, claro, da própria Nino, que inclusive tem esse nome porque ela veste uma jaqueta de colégio que tem 2-3, que seria sala 2, turma 2, ano 2, sala 3, uma porra dessa. E que 2 é Ni, traço no, o 3 San. Aí ela, Nino-san. Daí ficou sendo esse nome dela e ela parece gostar bastante do nome. E ao longo desse mangá, o Rick vai tendo tanto que aprender a aturar essas pessoas e viver em um lugar onde o aprendizado dele de homem de negócios, racional, tirando a questão do lance das dívidas, mas em geral ele é bastante racional e voltado para as ciências, mas em questão de todas as praticidades que ele sabe, o racionalismo dele, a questão do que é prático, do que é urbano, do que é de comodidades de alguém rico, e também das habilidades que ele desenvolveu nesse mundo burocrático em que ele é um grande player, um grande super competente empresário, herdeiro de uma família ricaça. E tudo isso que ele desenvolveu e aprendeu não serve de nada nesse lugar e, na verdade, faz ele parecer, aos olhos dos moradores de lá, tão ridículos quanto eles parecem para o próprio Rick. No entanto, isso tudo, apesar de ter um componente de humor muito grande, que é uma HQ de humor, completamente voltada para o humor, um mangá, né, para quem tem essas divisões, ela também critica algumas questões da sociedade japonesa, sempre com bastante ironia e sarcasmo, e também de relacionamentos humanos, porque, é, apesar de estar bastante imerso no humor, a personagem da Nino, ela tem umas características que conseguem colocar bastante essa questão de ela estar à parte dos outros, apesar dela fazer parte daquela sociedade debaixo da ponte, apesar de ela ser uma membro querida dessa sociedade, ela sempre parece estar distante de todos, com um olhar vazio, como se não estivesse realmente enxergando e entendendo as coisas que estão nessa redondeza. Ela não é exatamente burra, ela não é, talvez seja ingênua, e tenha poucos conhecimentos da sociedade convencional, mas ela não é, por exemplo, ignorante ou burra, ela é bastante ingênua e vive num mundo à parte, mas entende as coisas que ela está vendo, apesar de muitas vezes, por exemplo, acreditar que o prefeito é um capa, talvez não seja realmente ela acredita, mas ela aceita que ele se coloque como um capa, então é um capa, assim como aquela sociedade aceita que ela é uma venusiana. E o Rick, ele chega justamente para, talvez, eu acredito eu, trazer uma visão da cidade para debaixo da ponte. Isso é um contraponto a essas pessoas e também aos poucos ir fazendo com que a Nino-san consiga se relacionar com, como ela diz, terráqueos. E embora ele mesmo seja um cara que não consiga, ele não tem experiência nenhuma com romance, nenhuma experiência de proximidade com as pessoas. E é uma coisa que ele vai colocando como, por exemplo, de forma racional. De forma, por exemplo, minha vida toda eu vivi desse jeito, eu não tenho prática em estar convivendo dessa forma com pessoas, eu não sei como é ter uma amizade verdadeira, porque sempre eu vi foi subordinados e competidores. Então tudo isso vai sendo fragmentos imersos nesse humor, que inclusive o mangá sempre termina com algumas páginas coloridas que falam bastante sobre sentimentos e coisas bem intimistas e de forma como ver o mundo, de solidão e do relacionamento com outras pessoas. E foi um mangá que me surpreendeu bastante. Eu achava que ele ia ter bastante humor, porque eu tinha lido um pouquinho rapidamente sobre ele, que tipo de personagem ele apresenta, mas eu gostei bastante dele e eu vi nele bastante potencial. Eu não sei, assim, quem não gosta de mangá, se iria conseguir gostar dessa obra, embora eu reconheça ela como sendo, pelo menos esse primeiro volume, não sei como vai ser o todo, mas eu reconheço ele como sendo bom, independente da estética, se vai ser uma estética ocidental, se vai ser uma estética
japonesa. Embora ele tenha uma pegada, um humor que talvez só quem gosta de mangás consiga abstrair e aceitar. Não é aquele humor do Naruto, do Bleach, desses mangás de batalha shonen, mas é um humor que talvez mais quem lê o mangá que esteja acostumado. Embora eu gostaria de recomendar para todos, porque foi realmente uma obra que me surpreendeu, achei bastante interessante, tanto pelo humor, quanto pela forma que ela parece que vai abordar algumas coisas, e mas eu acabo mais recomendando para quem tem mais costume de ler mangá mesmo. Acho que quem gosta de HQs de forma geral pode dar uma chance. Talvez esse mangá acabe surpreendendo e acabe chamando a atenção. Talvez não, assim, conquistando de primeira, mas eu acredito que chamando a atenção sim, logo de primeira. E eu acho que pode valer sim a tentativa. Então fica aí minha recomendação. Uma coisa que eu tenho a dizer, no entanto, é que eu não sei como ele vai continuar. Por ser uma HQ de humor, eu não sei exatamente como vai ser a sequência, se ele vai trazer uma plot central, ou se vão ser só sketches de humor, que inclusive ele tem capítulos bem pequenininhos. Normalmente um mangá teria 11 capítulos, esse aqui tem 30, não, 30 não, 24, que é um excesso grande do que exagerado do que eu falei, mas ele tem 24 capítulos, o que é bem além do que um mangá normal teria. Então, acaba sendo que cada capítulo vem com um pequeno avanço sobre um personagem, sobre uma característica dessa sociedade do Arakawa Under the Bridge, e além de uma partícula de humor. E eu não sei se ele vai ter de fato uma plot, uma trama, né, ou se ele vai ficar nessa só trabalhando esse humor, como inclusive um mangá que eu gosto muito, que é Azumanga Daioh faz. Mas eu suspeito que ele vai ficar trazendo essa questão do Rick ser da cidade e ter uma personalidade muito diferente, quase oposta dessa galera debaixo da ponte, e vai fazer com que a vida dele acabe influenciando nesse pessoal, talvez com a empresa do pai dele, coisa e tal. Mas eu posso estar errado. Isso será descoberto nos próximos volumes. E eu vou ficando por aqui. Quem chegou até aqui, espero que tenha gostado desse vídeo. Eu acho que ficou bem longo, talvez se duvidar vai ser o maior vídeo que eu já postei aqui. Mas é que realmente eu gostei bastante dessa obra, e eu acho que ela é até um pouco maior do que eu consigo falar aqui. Embora ela não seja de forma nenhuma séria, ela não se leva a sério demais, de forma nenhuma. Ela se coloca como, ó, uma imagem aqui do Sister com as armas dele enquanto eu falo, ela se coloca como um mangá de comédia e não busca ser mais do que isso, embora ela tenha esses momentos dela de melancolia e de sentimento que eu achei um diferencial para a obra, que eu espero verem mais explorados, e claro, imersos sempre nesse humor meio nonsense que ela foi trabalhando. Suponho que nos próximos volumes também vai haver mais sobre o passado de cada personagem e o porquê de cada um ter essas fantasias, essas neuras. Eu acho que vai ser algo que vai estar sendo trabalhado sim aqui. Então é isso, vou terminando o vídeo por aqui, que já ficou muito longo, espero que tenham curtido e até a próxima. O próximo vídeo vai ser o volume 2, que eu gostei tanto que eu vou estar lendo logo em seguida. E é isso, e até a próxima.